Meu nome é Alessandro. Minha história de vida foi marcada por vivências familiares e exemplos da família também, que sempre me mostraram um caminho bom para seguir. Minha grande habilidade, a grande habilidade que me tornou líder, eu acredito que seja ser uma pessoa organizada e fazer com que as pessoas confiem em mim. O ponto que mais evolui no treinamento foi ter autoridade e me identificar como líder e também a me responsabilizar por esse título, que eu acho que é algo que às vezes estava difícil antes e agora é mais claro. Uma prova concreta disso é que hoje eu consigo ter mais confiança para demandar, para tornar as demandas mais claras e objetivas para o time. E que eu ainda preciso melhorar é a gestão da equipe, para fazer a organização, ter mais sensibilidade para lidar com a equipe. E a mensagem final que eu escrevi aqui é: se torne o melhor exemplo de pessoa que você possa ser. Bom, meu nome é Samira e a minha história de vida foi marcada por uma criação um pouco rígida, mas boa. A grande habilidade que me tornou líder, acho que foi minha disciplina. Eu costumo ser muito disciplinada com tudo aquilo que eu me proponho, que eu realmente queira, então eu acho que isso pode ser a minha principal habilidade quanto líder. E o ponto que eu mais evolui nesses encontros foi que eu passei a entender que eu não preciso controlar tudo, não preciso fazer tudo sozinha e que nem tudo vai ser sempre do jeito que eu quero. Então, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E uma prova concreta disso foi que eu passei a focar mais nas minhas tarefas e nas minhas obrigações. Eu acho que eu passei a ser melhor nisso do que fazer tarefas dos outros. Então eu parei para pensar, eu ficava muito tempo fazendo aquilo que não era tarefa minha, porque eu ficava incomodado como os outros executavam suas tarefas. Então isso eu acho que é a prova mais concreta que eu tenho. E o que eu acho que eu ainda preciso melhorar é que eu tenho muita dificuldade em elogiar a equipe, de reconhecer pontos bons, sabe? De chegar, conversar e falar, ó, oh, isso aqui tá legal, mas isso aqui não tá. Eu tenho muita facilidade em apontar erro, mas eu tenho muita dificuldade em apontar acertos. Então acho que isso que eu preciso melhorar. E a minha mensagem final para a equipe é: sorria e acene. Às vezes a gente tem que se fazer de bobo, porque se a gente for querer resolver tudo, a gente só vai ficar doido. Então, às vezes, a gente tem que ignorar certas coisas. Deixar acontecer, deixar passar, às vezes algum problema com a equipe, às vezes eu fico contrariada, eu quero ir lá, eu quero corrigir, mas eu vejo que não é momento, é igual você falou, se aquilo daqui 10 minutos não é importante, não era importante naquela hora também. Então, acho que foi isso. Meu nome é Rogério, meu apelido é Chechel. Minha história de vida foi marcada por simplicidade, os parentes sempre felizes, alguma coisa assim, e humildade. A grande habilidade que me tornou ser um líder foi a experiência e o tempo de casa. Foi o ponto mais evoluído do nosso enquanto foi organizar o serviço quando você chega, você colocar uma meta ali, você deixar tudo organizado. E uma prova foi que hoje em dia, tipo assim, o serviço vai mais rápido, seguir certinho. Posso melhorar, tipo, ficar menos nervoso, tipo, agora e na reunião. E a mensagem final é parabéns para todos e continuem evoluindo. Vocês são muito bons no que vocês fazem. Bom, meu nome é Eliane, né? A minha história de vida foi marcada por muitas dificuldades e superação, tá? A grande habilidade que me torna um líder foi, acho que, ser persistente. Eu, às vezes não, a maioria das vezes a gente falha, só que a gente continua persistente tentando melhorar, tá? O ponto que mais evolui nesses últimos encontros acho que foi eu aprendi a ouvir mais. Às vezes as pessoas falavam as coisas e eu meio que ignorava. Então hoje eu estou ouvindo mais e tentando ajudar mais. Uma prova concreta disso foi que eu melhorei a comunicação com muitas pessoas. Então as pessoas às vezes vai na minha sala, fala as coisas, já sai andando. Quando eu não compreendo, eu vou atrás, pergunto de novo. Ou às vezes as pessoas deixam as coisas lá e deixam um bilhetinho, daí eu vou questionar para ver se eu entendi de maneira correta. Então, assim, essa parte de comunicação eu estou tentando melhorar bastante.
até na comunicação com relação ao serviço. Eu pergunto, ó, tem um produto que é assim, assim, assim. Qual que é o grau de dificuldade que a gente vai ter lá na frente? Para mim também já tentar planejar isso daí. Tá? O que eu ainda preciso melhorar? Muitas coisas, tá? E a comunicação eu acho que eu ainda preciso melhorar bem mais. E a confiança na hora de tomar as decisões, que às vezes eu tomo e fico indecisa se eu tomei a decisão correta, então eu acho que eu preciso melhorar isso daí, tá? E a minha mensagem é buscar o sucesso com a equipe, sem ficar pisando em cima dos outros. Meu nome é Suzana. A minha história de vida foi marcada. Assim, bem sofrida, né? Porque eu vim do sítio, então eu estudei depois que eu casei, que eu tive uma separação meia. Aí que eu fui estudar, que eu fui procurar me formar, fazer curso, então eu tive uma história de vida bem sofrida, bem... A grande habilidade que me tornou ser o líder que eu sou hoje, eu acho que é a perseverança, é correr atrás, é acreditar, é querer uma vida melhor. Então, eu via lá, assim, as pessoas falavam assim, o líder ganha um pouquinho mais. Então, eu falava assim, então, nessa situação, com uma filha pequena, então eu preciso ganhar um pouquinho mais. Então, vamos lá fazer um curso. Que o líder tinha mais benefício. Então, eu vou lá fazer um curso para ter um pouquinho... Então, sempre foi pensando na minha família. Então, eu sempre me tornei um líder pensando em dar uma situação melhor para a minha família. A grande habilidade que me tornou um líder é isso. O ponto que eu mais evoluí nesses encontros foi ouvir mais, porque eu falava muito e não ouvia. Então, agora eu ouço as pessoas chegam, fala, daí eu vou, depois eu venho com a resposta. Eu não saio já falando igual eu falava da primeira vez, né, nas respostas ali. Uma prova concreta disso é que, assim, sempre teve os conflitos, então eu não conseguia agir ali, né? Então, esses dias teve um conflito, a gente tirou as pessoas de lá, conversou, conseguiu resolver, então eu acho que isso é um ponto positivo que a gente está conseguindo agir. O que eu ainda preciso melhorar? Eu acho que eu preciso delegar mais os processos, ensinar mais, porque assim as pessoas sabem fazer, mas elas estão muito acostumadas a chegar ali e falar, Suzana, que jeito que faz isso? Então, isso eu estou trabalhando muito, porque eu tenho que deixar as pessoas ali, eu falo igual eu falo, sempre falo, eu não vou estar aqui sempre, então vamos fazer desse jeito. Então, eu acho que esse eu tenho que trabalhar ainda, tem muita coisa para trabalhar ali, mas a gente está devagarzinho fazendo. E a mensagem final que eu deixo para os meus amigos líderes é: juntos venceremos. Bora lá? Meu nome é Ana Maria, todo mundo me chama de Dona Ana, mas é Ana Maria. A minha história de vida foi marcada por superação. Uma grande habilidade que me tornou líder foi o comprometimento e o conhecimento dos processos. O ponto que eu mais evoluí nesses encontros foi ter mais atitude e saber ouvir mais. Uma prova concreta foi saber falar na hora certa e também se calar na hora certa. O que ainda preciso melhorar é ter mais paciência e saber dialogar. E uma mensagem final: vamos em frente, a gente consegue. Meu nome é Ange Cristine Budian Ferreira Rocha. Esse nome comprido mesmo. A minha história de vida foi marcada pela família mesmo. Uma família exigente, dominadora, tá? E focada. A grande habilidade que me tornou líder foi... Difícil escolher uma, hein? Mas eu acho que aprendi a ser observadora. Então isso me fez ser líder aqui, principalmente. Outra coisa que me fez líder aqui foi ser companheira. Talvez eu não seja tão companheira de vocês, assim, né? Mas de quem é liderado lá, eu me sinto companheira. Tanto que, muitas vezes, eu que assumo tudo, né? Como líder, sou líder, né? Ninguém morre na minha equipe antes de mim. Então, eu acho que isso me fez líder. Sou focada, muito focada. Então, talvez eu, às vezes, possa ter atrapalhado vocês com essa minha
ganância em focar e atingir minhas metas. Então, eu não meço esforço para isso. Então, isso me fez ser líder. E eu sou líder. Eu me sinto líder. E líder deles lá. Aí eu choro junto com eles também. Eu dou risada junto com eles. E eu choro junto com eles também. Da mesma forma que às vezes eu choro com vocês aqui também, né? É. E o ponto que você mais evoluiu nesses encontros? Era o meu objetivo. O que eu realmente eu evoluí. Que era ensinar mais. Porque eu cheguei nessa idade que eu tô agora e eu tinha cansado um pouquinho de ensinar. Quando eu comecei aqui, eu comecei ensinando até o que eu não sabia, né, Suzana? Tem costureira que eu ensinei a costurar sem nem mesmo ter sentado na máquina e ter feito o serviço dela. Então, eu tenho uma habilidade para isso, para conseguir ensinar as pessoas. Só que eu tinha cansado um pouquinho. Então, eu restabeleci essa conexão, vou falar, de ensinar. Não tem como eu atingir meu objetivo como líder se eu não ensinar. E hoje eu tenho uma equipe mais autônoma. Eu tenho que reconhecer que elas são mais autônomas. Porque nesse período eu voltei a ensinar. E principalmente as meninas ali da frente, né? A Bruna e a Liz. Converso direto, todos os dias. E eu acho que funcionou, né? Apesar de ter outras habilidades, né? Outros pontos que eu também evoluí, eu acho que esse era o meu objetivo. Então, para mim, ele está sendo atingido. E o que eu quero que eu preciso melhorar e eu quero melhorar mais ainda é isso. Eu quero ensinar mais. Eu tenho a Júnia, tenho a Hilda lá e as meninas, mas eu tenho mais coisas para ensinar. Eu quero continuar ensinando. Que aprender é bom, sempre bom, mas que ensinar é melhor ainda. Então, bora ensinar essa galera. Meu nome é Joyce. Minha história de vida foi marcada por exemplos familiares. Tenho tanto meu pai como minha mãe. Meu pai trabalhou 52 anos numa empresa só. Minha mãe também sempre trabalhou como servidora pública em Jandaia por 33 anos. Meu pai se aposentou há 3 anos atrás. Minha mãe se aposentou faz 15 dias. Então, são duas pessoas que sempre falaram para mim e para meus irmãos o que é o trabalho, o que é acordar cedo e mostrar o que a gente pode fazer melhor. E eu acho que eu tenho 2 líderes dentro de casa que foram meus maiores exemplos, porque por onde que eu ando na cidade, tanto lá como aqui, quem conhece eles, a primeira coisa que fala é do serviço deles. Então, eu acho que o maior exemplo que eu tive foi dentro de casa e pela família também que veio. Então, eu acho que com 15 anos que eu estou trabalhando, tanto no boné, eu acho que deu para mim aprender muito, tanto no curso, mas o que veio de casa, que sempre foi motivado. Então, eu acho que o nosso maior ponto, que a gente nunca pode esquecer, são o que igual a gente começou no começo, né? Falando que era o elo. Aí você vai querer, o que você vai querer levar para a sua vida e o que você vai deixar no passado, que foi o passado deles. Porque nada, hoje em dia, é igual ao que era antes. Tudo muda, é outra geração, é outra vida, mas o começo é onde você começa tudo. Então, eu acho que isso daí vai para frente. Agora, a grande habilidade que me tornou um líder, eu acho que foi a minha força de vontade de não desistir. De sempre, não de ser a palavra líder, mas desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive a força de vontade de querer aprender. Eu não esperava outra pessoa, você tá entendendo?
Eu ficava em horário de almoço, isso, porque a gente tem que ser curioso, porque não é todo mundo que vai querer parar o seu tempo para te explicar uma coisa ali. Outra também, como me tornou aqui, quando eu entrei aqui, e que, pô, eu bato de frente com ela, mas não que eu quero ser melhor que ela. A Andy é a minha maior motivação, porque foi ela que me abraçou aqui dentro, foi ela que nunca soltou a minha mão. Ela tem hora assim que eu acho que ela pode pensar assim que eu não escuto o que ela fala, mas eu escuto. Porque se eu aprendi muita coisa aqui, hoje, nesses 5 anos que eu estou aqui, o mérito é seu. Você pode ter certeza disso. Só que eu acho que eu peguei o que ela me ensinou e o que eu também posso estar mostrando. Então, tem coisas que a gente pode ser que não dá um atrito, mas não é um atrito de querer passar na frente, não é um atrito de é só querer mostrar. O que você me ensinou, eu vou tentar tornar aquilo lá melhor do que podia ser. Então, eu acho que a gente tem que ver que tudo na vida é diferente. Nada é igual. Nada é para ser melhor que o outro, nada disso. Eu acho que é por isso que muita gente derrapa. Derrapa. Então, eu acho que o que mais acho que me tornou até ser é a força de vontade de não desistir do meu ponto de vista e do ponto de vista de todo mundo. Eu acho que o ponto que mais me evoluiu dentro desse curso, dentro desse ano, foi delegar mais. Tem coisas ainda que tem que ser feitas, elaborados, para aprender mais, mas eu acho que eu estou conseguindo mais delegar para eles, estou conseguindo mais a prova, que a próxima resposta é eu ver eles tendo a evolução, entendeu? Porque dos 5 anos que eu estou aqui, a única pessoa que começou comigo até hoje é a dona Nilda. Os restantes são todos diferentes. São pessoas que mudam, entendeu? Agora, quem estava comigo desde quando eu entrei aqui é a dona Nilda, que é a passadoria. Ela não tem o que falar. Eu já conhecia ela antes, já era conhecida da minha família, mas o que ela evolui, e ainda o que ela pode evoluir mais, o que ela pode estar ensinando para os outros, a minha prova concreta foi isso, de mostrar que eu peguei muitas pessoas que não sabiam nada e hoje sabe fazer bastante. Sabe fazer bastante não, sabe fazer todos os processos. Então, eu acho que isso era uma coisa que também tinham poucos. Porque a gente, quando entrou aqui, tinha muita limitação, que a gente precisava de outra pessoa de outro setor para pegar a fivela. Quando eu entrei, né, a gente tinha outro, que era o cara do corte. Então, hoje eu já tenho várias pessoas que fazem esse serviço. Então, eu acho que um pouco do que eu estou aprendendo, um pouco não, muito do que eu estou aprendendo, eu estou evoluindo junto com a minha equipe. E quando me falam sobre a palavra ajuda, não é que eu não desfaço da ajuda, mas se eu quero uma equipe que seja competidora, eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar eles mostrar. Porque aqui não é uma competição, mas você vai criar um time para quê? Para competir. Que é um time que pode falar assim, venha o que vir, terremoto que vir, e eles vão saber evoluir. Eu acho que nós, líderes, é isso que a gente veio aqui. É para tornar um time. Mas eu sei da equipe toda que tem a empresa, mas na minha cabeça, o meu legado é deixar um time, é deixar a marca deles aqui, principalmente se eles ficarem com a marca deles aqui, a minha marca vai estar ali, porque foi eu que construí. O que eu preciso melhorar mais é a comunicação, ter um pouco, eu já melhorei bastante, igual aqui tal, citou o meu nome, da Suzana, da Ente, é a paciência, mas a gente está lidando com pessoas agora, assim, dos gêneros que estão vindo agora, que na verdade a gente tem que ter mais paciência do que o limite, por causa que
como posso falar, eles são mais exigentes, falam bastante, mas executam pouco. Então, eu acho que a gente tem que aprender mais a lidar com as pessoas. Por isso que a minha mensagem do dia mensagem final é que eu sempre escutei, que é um cara também que eu sigo, que ainda não fui ainda nas palestras deles, pretendo ir, que é o Joé Jota, que muitas pessoas já falam, mas pessoas precisam de pessoas, porque a gente nunca é sozinho. A gente sempre vai precisar um do outro. Hoje aqui eu nunca vi na vida uma pessoa que sabe fazer uma coisa sozinha. Tudo você vai precisar de alguém. Então eu acho que para nós líderes, a gente tem que dedicar mais às pessoas. Porque hoje as pessoas, igual falou, de dar mais elogio e tal, as pessoas elas procuram hoje em dia na gente o que falta para elas em algum lugar mais pessoal, porque as pessoas, elas hoje, como posso falar, estão muito deprimidas. Então ela precisa do seu bom dia, do seu boa tarde, do seu boa noite, perguntar como você está. Mas também não importa se é da minha equipe, vamos supor, coisa. Não. Você tem que também lidar, não é só da sua equipe. Você convive com uma fábrica inteira. Então eu acho. Pessoas precisam de pessoas. A gente precisa ajudar, principalmente porque um líder não é só você saber tudo na sua área, mas tem que saber lidar com as pessoas. Bom, meu nome é Thelma Cristina Dubas. A minha história de vida foi marcada por persistência. Não tive uma infância muito fácil, mas na minha vida toda, sempre que aconteceu alguma situação, eu sempre quis fazer sempre fazer o meu melhor. Eu não queria desistir, por mais que, independente da situação ou do problema que estava passando, eu teria todos os motivos do mundo para ser uma vítima, mas não, eu sempre fui além daquilo. Falei, não, eu não vou aceitar isso para minha vida, eu vou além, eu vou mais que isso, eu vou provar que eu sou boa no que eu faço, independente do que eu já passei. Uma grande habilidade que me tornou líder também, acho que é ensinar. Desde quando eu entrei aqui, eu sempre fui assistente comercial no início, né? Sempre fui não, né? No início fui assistente. E sempre o Luciano, quando vinha algum funcionário novo, ele falava, Thelma, ensina. Ai, meu Deus, ensinar, eu não gosto e tal. Mas, assim, sempre ficava esse papel para mim. Então, até hoje, assim, eu agradeço a ele também, porque ele que insistiu hoje em estar onde eu estou, sempre me motivando, sempre, às vezes eu tinha motivos para desistir, ele não, ele sempre ali conversando comigo, me ajudando a crescer, né? Uma grande habilidade, a grande habilidade além de ensinar, também persistir e nunca desistir. Ponto de evolução, eu gosto sempre de fazer as coisas com qualidade, né? Eu vi também que a paciência um pouco, eu tenho mania de explodir um pouquinho mais rápido, então eu consigo me controlar um pouco mais, ouvir mais, ter um pouco mais de empatia ali com a equipe, um equilíbrio, isso é importante. Um fato ali, né, é dar feedback e comunicação. Eu acho que é bem bacana, que eu gostei muito. Feedback para mim foi algo assim, que eu já comentei aqui nos outros treinamentos, que às vezes eu guardava para mim e não conseguia falar para a equipe. Então, para mim foi algo assim surreal, porque daí eu consegui conversar pessoalmente com cada um, entender a necessidade de cada um e ouvir também, às vezes, algo que eu preciso melhorar, né? Então é isso. Eu acho que eu preciso delegar um pouquinho mais para a equipe, algo que eu preciso melhorar, né? Delegar mais, porque tem coisas ainda que eu acabo querendo fazer, porque eu quero fazer do meu jeito, e eu preciso deixar a equipe fazendo e ensinar, né, da forma correta. Se posicionar mais e, às vezes, perder um pouco de medo, porque, às vezes, igual a Eliane comentou, às vezes eu tenho medo de tomar uma decisão e estar errada, eu vou levar uma bronca, então eu preciso saber me posicionar e ir para cima, e se eu errar, eu sei que é algo que vai fazer parte, mas eu preciso
perder esse medo. Acho que eu falei quase tudo, gente. A mensagem final, eu acho que a gente precisa continuar buscando evoluir sempre, né? Claro, eu gostaria muito de continuar o treinamento com você, porque é algo que para nós é muito importante. A gente precisa... e também a gente precisa se fortalecer um com o outro, né? Aqui dentro da empresa, manter o equilíbrio sempre. E a gente também sempre tem algo de bom para buscar, para extrair de outra pessoa, né? Então, nunca, não deixar morrer o que a gente aprendeu. Sempre buscar, né, evoluir cada dia, e acho que é isso. Eu achei que seria no início, daí eu coloquei aqui boa tarde, tá? Espero que vocês estejam todos bem. Fico honrado por vocês terem me escolhido para falar essas palavras finais. E a gente vai dar início na nossa formatura de encerramento do treinamento de liderança. Hoje é um dia de encerramento, mas também é de um novo começo. Essa jornada nos trouxe clareza, confiança e inúmeras ferramentas para desenvolvermos nosso potencial como bons líderes. Ministrado pela Renata, uma pessoa com experiência e que nos fez gostar dos seus treinamentos. Uma pessoa doce e também firme, com um posicionamento claro e objetivo. Não mediu esforços para que todos os dias que passamos juntos levássemos para casa aprendizado e uma lição, nos fazendo refletir, nos autoavaliar. Sabe aquele tal autoconhecimento? Foi exatamente isso, e é sobre isso. E por tantos feitos, quero te agradecer em nome do time, por compartilhar esses ensinamentos com a gente, e em especial por esse time de líderes que se forma aqui hoje. Quero agradecer também ao Luciano, nosso diretor, por ter proporcionado isso a todos nós, por ter investido tempo e recurso e por acreditar que nós somos pessoas que vai fazer diferença para a sua empresa. Esse treinamento trouxe um grande aprendizado para mim e acredito que para todos vocês. Precisamos sempre olhar para a nossa trajetória, para nossas conexões, olhar para trás, para podermos trilhar o futuro sempre com planejamento, objetivos e metas claras. Metas desenhadas para que não seja apenas sonhos. Sendo assim, espelhos para nossos liderados, fazendo com que enxergue que o planejamento é fundamental para o resultado, seja qual for o processo. Tendo dito isso, encerro minha parte com uma improbabilidade. É raro encontrarmos bons amigos no trabalho, talvez seja, mas acredito que o primeiro passo é admirar alguém, conhecer a pessoa um pouco além do que a rotina do trabalho nos permite. Eu pude viver isso nesse treinamento, conheci muito mais de vocês e pude ter a certeza de que todos têm algo admirável, seja como profissional, seja como pessoa, seja como líder. Obrigado por tornar essa jornada algo inesquecível, meus amigos.